Voltei. Que instabilidade. O Estado Novo criminalizou a autodeterminação das mulheres. Disse, vocês não podem continuar fazendo o que estão fazendo. O Estado está sabendo o que vocês fazem aí, sem falar nada, pois agora está proibido. Vocês não têm o direito de decidir nada. Só um médico pode fazer um aborto. E, nos casos, se for aborto afetivo, porque foi estuprado e sofreu violência, ou se você inspirado nas legislações fascistas que vinham da Europa, tinha uma política natalina a população para o Estado ficar forte. Né? Esse Estado Novo também fez uma coisa pior. Em 1941, editou uma lei das contravenções penais. Sabe o que eles diziam? Parece o que a gente está vendo hoje. Eles proibiram de anunciar qualquer substância, processo ou objeto para evitar a gravidez ou para abortar. Ou seja, foi um momento de criminalização absoluta sobre a possibilidade de autodeterminação das mulheres, sobre poder ou não evitar a gravidez e abortar. Adiantou? Não adiantou. Porque as mulheres são subordinadas. Nós somos insubordinadas, nós não somos irresponsáveis. E a gente só tem filhos quando acha que pode ter. Embora que muitas de nós teve filhos que não queria. Teve os que queria e os que não queria, porque não teve chance e também não queria correr risco de vida para fazer um aborto ilegítimo. Mas a gente arruma as formas de resistir. As mulheres continuaram a engravidar, parir, evitar e engravidar. Outro momento grave foi nos anos da ditadura militar. Observe os períodos históricos, tá? Na ditadura militar, em 1967, começou uma grande discussão se era oportuno não fazer controle de natalidade, entre a perspectiva de que os pobres nascem das barrigas das mulheres, uma perspectiva que não considerava as relações de exploração, quer dizer, ninguém nasce pobre, as pessoas nascem, viram pobre por causa da relação de exploração. Mas era assim, mulheres pobres parem demais, mulheres negras parem demais, e aí vai nascer pobre demais, isso vai dar problema, não tem como distribuir riqueza para todo mundo, a gente quer manter o padrão de acumulação da riqueza só com alguns, então tem que diminuir o nome de pobre, porque senão eu vou querer começar a dividir as riquezas, isso não vai dar certo. Então tinha essa discussão. E tinha uma discussão de que não, o papel das mulheres é a maternidade, elas têm que continuar a ser mãe, o Brasil precisa ser forte. Então a gente estava meio resgatando algumas coisas do movimento integralista, que era um movimento de inspiração fascista, que deu base para Getúlio Vargas, mas também deu base para a Revolução de 64, assim como os setores conservadores da Igreja Católica. E aí junta patriarcado com o interesse de não distribuir renda e dá esse nosso sistema de dominação que a gente já conhece desde a colonização. Adiantou? Não, as mulheres continuaram fazendo aborto. Hoje, nos anos 80, a ideia de autodeterminação inspirou o conceito de direitos reprodutivos. Ela é mais ampla do que o conceito de direitos reprodutivos, porque o direito, ele é um direito formal dentro do âmbito do arcabouço do Estado. Mas a inspiração dele é a defesa da autonomia e autodeterminação das mulheres na área da reprodução. A palavra final na reprodução biológica dos seres humanos deve ser das mulheres. Não é do homem, não é do pai da igreja, não é do patrão, não é do governo, não é de ninguém. É das mulheres. Então, essa é a ideia de autodeterminação. E a insubordinação é que, mesmo a gente não conseguindo as leis, a gente continua a fazer as práticas. Nos anos 80, cresceu muito o embate ideológico, muito próximo do que a gente tem hoje, mas a gente resistiu e não conseguiu colocar o direito à vida desde a contracepção, ou desde a concepção, né? Não conseguiu botar na Constituição. E conseguimos, ao mesmo tempo, que aqueles casos que não são criminalizados pudessem se tornar uma política de atendimento no SUS, e conseguimos, inclusive, que as mulheres fossem autoridades sobre essa decisão, dizendo que não tem que ter BO, de boletim de ocorrência de estupro. A nossa voz vale. Porque a experiência foi pessoal. Muitas vezes você não quer denunciar que foi estuprada pelo pai, para não criar uma celeuma na sua família, você simplesmente se afasta do seu agressor, que na maioria das vezes é próximo. Muitas vezes você não quer dizer que foi o pastor da sua igreja, mas você não quer ficar com a gravidez. Então a gente não tem BO. A norma técnica do ministério que nós conquistamos é a palavra das mulheres vale. Nem por isso o número de serviços de aborto legal cresceu, porque há sim violência sexual, mas nem todas as mulheres conseguem acessar o serviço, porque ele é pouco divulgado, porque não deixam, porque o Estado continua a bloquear a nossa autodeterminação. Então, tem uma distância entre o que a gente avança na legislação e o que da legislação vira condições reais para a autodeterminação. Por isso, a insubordinação é necessária.
Só que hoje a gente não sabe tomar mais chás, né, gente? A gente já perdeu muito dos saberes. Então, se tem usado medicação, a mesma medicação que se usa para abortos em casos legais nos hospitais e por todo o mundo, uma medicação segura. Mais tarde a gente deve ter uma transmissão das companheiras argentinas que podem narrar como tem funcionado esse apoio mútuo, é uma alternativa para as mulheres, segura. Mas o gesto de cada uma, de ser solidária com a outra, de socorrer umas às outras, de nos apoiar, é em si um ato de subordinação. Esse Estado é um Estado racista, patriarcal. Mulheres negras resistiram a eles. Mulheres em situações de escravização aqui nos Estados Unidos e em outras experiências, muitas vezes optaram por abortar porque não queriam que os seus filhos nascessem durante num contexto de escravidão. Né? Mulheres indígenas fizeram aborto porque não queriam dar filhos aos colonizadores. Né? Então, a gente tem que manter essa força interior de nos apoiar, de nos resistir e de não obedecer, porque nós nunca fomos obedientes, nem agora que vamos ser. Qual é o contexto agora? Agora a gente está num estado de exceção, alguns chamam até de uma ditadura civil. Né? Uma ditadura civil, que a gente já falou muito disso, não vou dizer aqui, mas um monte de medidas antidemocráticas e não populares estão sendo impostas, né, por esse estado de exceção, a partir do impeachment, e que são medidas que jamais algum candidato apresentaria na televisão e ganharia voto. Nem o campo mais conservador teria unidade. Porque mesmo entre as pessoas que dizem que as mulheres são assassinas e criminosas, há sempre uma sensibilidade para, entre uma mãe com 2 filhos correndo risco de vida numa gravidez, você faz o aborto ou ela morre e deixa 2 órfãos. Isso sempre sensibiliza as pessoas. Então não tem candidato, seja fundamentalista ou o que for, que defendesse uma coisa dessa, mas eles estão querendo aprovar no Congresso, dia 5 vão votar na comissão especial e deixar pronto para ir para o plenário essa votação. Nós vamos obedecer essa lei? Nós não vamos obedecer essa lei. Nós nunca desobedecemos lei alguma nos termos do parto, nem da gestação, nunca. As mulheres sempre evitaram filhos, as mulheres sempre abortaram quando achavam que a gravidez não poderia ser levada adiante, não deveria ser levada adiante, ou ela não poderia sustentar aquela criança quando ela nascesse. Sustentar afetivamente, não só materialmente. Sustentar, porque ter filho, toda mulher sabe, e as que têm sobrinho sabe, e as avós que cuidam de netos que ficaram órfãos ou que as mães trabalham sabe, é uma relação para sempre. Está com 30 anos de idade, teve uma crise familiar, vem para casa da mãe, do pai, conversar, trocar uma ideia, é um cuidado permanente. Né? É uma relação para sempre, na maioria das vezes, e a gente sabe disso. Então, por conta disso, a gente tem plena consciência quando é possível manter uma gravidez e quando não é possível. Tá? Tem gente aqui reagindo, dizendo que assassina liberdade para assassinar crianças, eu não vou fazer essa discussão, tem outras pessoas que vão falar sobre isso, né? Isso são argumentos para nos intimidar. Nós não nos intimidamos. Algumas mulheres, sim. Mas a maioria das mulheres, e não são feministas, são mulheres comuns, tem plena consciência de que ela tem direito a decidir. Está no corpo dela, é ela que vai criar. Isso é autodeterminação reprodutiva. Uma referência fundamental para a gente construir, reconstruir, atualizar entre nós. Nós somos donos do nosso nariz, do nosso futuro. E não tem lei que próximo não vai poder entrar. Estou dizendo que o próximo live não vai poder entrar, eu posso correr menos. E vem depois de mim a pastora Romi, mas a gente tem uns minutos aí. Então, eu digo que, enquanto estratégia de resistência, é muito importante relembrar as experiências do passado, e dar consciência a nós todas mulheres que nossas avós nunca obedeceram lei nenhuma sobre esse tema. Elas se resolveram. Que nossas avós e bisavós e tataravós e ancestrais nos inspirem. Nós não vamos nos subordinar. Do ponto de vista da luta política, é muito importante, ao socorrer as companheiras, a gente trazer à tona de que isso é um ato de insubordinação, de dignidade, de defesa de dignidade das mulheres, de defesa de autonomia das mulheres e de defesa de respeito às mulheres. A sociedade, homens,
outras mulheres, autoridades, têm que respeitar as mulheres na sua decisão. Nós somos as únicas com o poder de dar a palavra final. E ninguém vai tirar esse poder por lei nenhuma, porque nunca tirou na história, e não é agora que vai tirar. Nem quando queimar as bruxas. E já que eu tenho um tempinho, vou incluir as bruxas como espaço de insubordinação. Não havia Estado no período das bruxas na Europa. Não havia. Quer dizer, não eram bruxas. As bruxas, na verdade, o que se sabe até agora, do que as feministas já pesquisaram, eram lideranças camponesas que se insurgiam, inclusive lideravam lutas camponesas contra os senhores feudais, e que eram mulheres muito sábias. Bruxas, a tradução em inglês, tem alguma coisa a ver com sabedoria. E elas sabiam muito de medicina, de uso de plantas para várias coisas, para curar, o que era considerado quase uma coisa demoníaca, porque só quem podia curar eram os religiosos, né, os curas. Elas sabiam curar de doenças, às vezes de forma mais eficiente do que rezando, elas sabiam efetivamente usar as ervas, e sabiam também evitar gravidez e interromper a gravidez se era necessário. As bruxas foram queimadas por isso, elas ameaçavam dois poderes, a medicina que tentava se instaurar, o poder religioso que tentava se instalar, e o poder feudal, pela posse da terra e exploração dos servos. E mesmo assim as bruxas não se subordinaram. Milhões de mulheres foram queimadas. Pararam de controlar a gravidez? Não. Paramos de evitar filhos? Não. Paramos de interromper a gestação quando a gente achava que era impossível seguir? Não, continuamos a fazer tudo isso. Como dizia Emma Goldman, podem nos atemorizar, podem nos ameaçar, podem nos prender, mas nós não vamos obedecer. Isso é subordinação. E a prática das mulheres na regulação da sua fecundidade é uma demonstração grande do quanto nós somos capazes de resistir a leis injustas, do quanto nós somos capazes de confrontar o Estado moderno, patriarcal, que, como nos ensinou outras feministas, já nasceu com um direito feito por homens para os interesses masculinos da classe dominante e proprietária. É um Estado com direito patriarcal. Nós tentamos mudar isso, mas enquanto não muda, a gente não obedece aquilo que não reconhece como legítimo. Não nasceu com a nossa contribuição, não considera a nossa experiência, vem de um de fora que nos domina, vem do mesmo que nos estupra. A gente resiste. O que a gente precisa muito estar mais unida na nossa diversidade e fortalecer essa capacidade de solidariedade e ajuda mútua entre as mulheres na clandestinidade, tendo isso como um ato de insurgência. Não só um socorro, mas é também um ato político de não obedecer. Ao mesmo tempo que ganhamos força para mais e mais companheiras e aliados, que hoje temos muito mais aliados, alterarem a correlação de forças no Congresso, no Judiciário, no Poder Executivo, ter novas forças progressistas, que é o que a gente precisa para alterar o Estado patriarcal. Mas talvez ele nunca atenda inteiramente, né, a nossos interesses, porque a correlação de forças está muito difícil, nessa conjuntura, então, nem se fala. Talvez a gente não consiga ter forças progressistas nas próximas eleições, em número suficiente para alterar essa correlação entre os progressistas e os conservadores, nesse ponto e na posse da terra, da reforma agrária, nas terras quilombolas, das políticas antirracistas, enfim, é um conjunto, né, de forças que defendem a ordem desse Estado desde a colônia, quando ele se instalou no Brasil, e um conjunto de forças hoje minoritárias tentando novas regras de convivência nesse território país brasileiro. Enquanto isso, a gente precisa se manter subordinada e fazer a luta de transformação, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui. Espero ter contribuído com algumas informações que me parecem muito importantes e que ficaram na primeira parte desse vídeo, que eu vou resgatar rapidamente agora. O conceito de autodeterminação reprodutiva está fundado, escrito para consulta, a partir de alguns textos de Emma Goldman, de 1916. Ele é antigo. Está sendo resgatado, foi inspiração para o conceito de direitos reprodutivos, mas ele precisa ter uma autonomia própria, uma referência própria na nossa prática individual e coletiva. Porque o direito no marco do Estado não dá a magnitude da luta e da experiência de ser insubordinada e se autodeterminar, cada uma de nós.
Uma segunda coisa importante é que o Estado brasileiro criminalizou o aborto e o direito a evitar gravidez sempre em momentos de ditadura. Em 1940, com o Estado Novo, com Getúlio, tanto com a lei de contravenções penais que proibia disseminar informações para evitar gravidez e abortar, como com o Código Penal, que só liberou de punição, tornou punível todo tipo de aborto. Antes não existia isso no Brasil. As mulheres podiam abortar, ninguém tinha nada a ver com isso. Mas tornou punível e só deixou fora aborto feito por médicos, não os abortos que a minha avó ensinou para minha mãe passou para mim, estou dando exemplo. Afinal, a gente pode ser criminalizada, tem que ser esperto. Então, não esse tipo de aborto. Não ficou liberado o aborto que a avó ensina a filha a fazer com chá. Ficou liberado apenas o aborto feito por médico, ou seja, nos tira autoridade, nos nega saber, nos nega poder sobre nós, né? E faz reserva de mercado para a medicina, né? E deixou fora de punição o estupro e o aborto em caso de risco de vida da mulher. Quando, em 1967, recrudesce a discussão sobre fazer controle de natalidade ou não, e de novo ficou um embate entre os que queriam controlar os pobres e negros para não crescer demais, e os que queriam deixar as mulheres no lugar da maternidade como seu destino principal, né? Esse embate continuou e a gente não avançou nada. Nos anos, ao contrário, avançou sim, algumas práticas, inclusive vindas de fora, com influência americana, de controle de natalidade no Brasil. Nos anos 80, as feministas lutam contra o controle de natalidade e, ao mesmo tempo, desenvolvem o conceito de direitos reprodutivos, que tem por inspiração a autodeterminação reprodutiva, né? E a gente consegue avançar, não colocando na Constituição o direito à vida desde a concepção, né? Mantendo que a Constituição defende a vida nascida das pessoas que nascem com vida, e dessas a gente deve defender os direitos humanos. Avançando ao longo dos anos 80 e 90, por aí adiante, para a instalação de serviços de aborto por casos que não são puníveis, né? Inclusive com a luta da autodeterminação das mulheres, que é tirando o BO. Eu não preciso de uma autoridade do Estado para dizer se eu minto ou falo a verdade. Eu tenho o direito de não querer denunciar quem me violou por razões de responsabilidade, sei lá, com a minha igreja, porque foi o pastor, com a minha família, porque foi meu irmão, e eu vou me afastar deles, mas eu não quero queimar. Eu vou fazer o aborto, interromper a gravidez, mas não quero denunciar ninguém. Isso é um direito nosso, a gente faz por escolhas éticas, políticas, de um referencial de cada um. E a lei brasileira, a norma técnica do Ministério da Saúde, nos autoriza a não fazer boletim de ocorrência. A nossa palavra vale. Isso é uma novidade fantástica, porque a palavra da gente nunca foi critério de verdade, né? Sempre acham que as mulheres estão mentindo e inventando, né? Os juristas, os parlamentares sempre diziam isso. Isso não aumentou o número de abortos na rede de serviços privados, ou seja, as mulheres não começaram a inventar um monte de mentira para ter esse acesso ao serviço. As mulheres optaram pela ação na ilegalidade, mas não mentem. E a gente tem que saber disso e tem que passar isso na cara dos que dizem que a gente vai inventar mentira de estupro para ter acesso ao serviço legal. Se fosse assim, os 1 milhão de abortos que aparecem na clandestinidade estariam sendo feitos no serviço legal por mentiras. E a gente não faz isso. Como é que a gente faz? Na legalidade, nos socorrendo umas às outras, e funciona. Algumas morrem, e por isso a gente tem que avançar na legalidade. Muitas morrem, né? Mas se a gente avançar nas duas pernas, a gente vai junto. Tanto muda a lei, mas não podemos obedecer uma lei que não nos contempla. Então a gente vai ter que manter a insubordinação e as práticas de ajuda mútua. No resumo, a insubordinação, a autonomia e a autodeterminação, era isso que, em diálogo com os companheiros, ficou importante destacar nessa virada, porque às vezes há uma certa confusão sobre as práticas de criminalização do Estado brasileiro, contra as quais a gente luta desde os anos 80 e às quais nunca obedecemos. Vamos seguir sem obediência. Um abraço.